Se você tem sua Bíblia nessa noite, por favor, abra comigo ao livro de Romanos. Romanos capítulo 1, lendo do versículo 21. Diz: porquanto tendo conhecido a Deus, veja bem, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Esse é o pecado da América. Esse é o pecado dessa nação. Nossa nação conhece a Deus, mas não o reconhece como Deus. Nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Quero usar como tópico nessa noite: América, você é jovem demais para morrer. América, você é jovem demais para morrer. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, eu peço por graça nessa noite, e peço também pela unção do Espírito Santo, para trazer essa mensagem a essa nação, a esse povo que conhece a Deus, mas não glorifica como Deus. Peço que o Senhor venha ungir o povo, ó Deus, para ouvir, para entender a Tua palavra. Nos ajude a não violentar Tuas Escrituras, mas dizer somente o que o Senhor deseja. E Pai Celestial, pedimos tudo no santo nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. América, você é muito jovem para morrer. Dia 25 de junho de 1962, a Corte Suprema acabou de declarar que a oração nas escolas era inconstitucional. O senador Robert Byrd, da Virgínia do Oeste, que ensinava a Bíblia e um membro respeitado da legislatura americana, foi tão tocado por essa decisão desastrosa que 2 dias depois ele deu uma mensagem para os seus colegas no Congresso, lembrando eles do simbolismo cristão em suas cidades. Verbalmente ele exortou eles a livraria do Congresso, o monumento de Washington, o memorial de Lincoln, o memorial de Jefferson, a Corte Suprema e outras marcas, e depois concluiu: assim como nossos maiores líderes não mostraram dúvidas sobre o lugar apropriado de Deus no direito de nascer da América, nós também devemos fazer o mesmo. E emendando com mais uma declaração, mencionando a capital: toda a sessão da Casa e do Senado começa com oração. Eu sei, já abri o Congresso com oração. Cada casa tem o seu capelão. E ele chegou a dizer que, na época, o Congresso número 83 separou um lugarzinho na capital, perto da rotunda, para meditação e oração de membros do Congresso. O cômodo sempre está aberto quando o Congresso está em sessão, mas não está aberto para o público. O lugar principal do cômodo é uma janela de vidro, mostrando George Washington ajoelhado em oração. Atrás dele está escrito essas palavras do Salmo 16:1: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Dentro da rotunda tem um retrato dos peregrinos prestes a embarcar da Holanda, sobre o navio que veio com o Mayflower, o Speedwell, reverenciando o capelão do navio Brewster, que mais tarde se juntou ao Mayflower e abriu em seu colo uma Bíblia. Muito claros são as palavras. O Novo Testamento, de acordo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, navela o lema dos peregrinos: em Deus confiamos, Deus conosco.
a frase "em Deus confiamos" aparece como oposto do presidente do Senado, que é o vice-presidente dos Estados Unidos. A mesma frase, em grandes palavras, inscrita nos cenários de mármore do alto-falante da Câmara dos Deputados também. E no Supremo Tribunal de nossa terra, sobre as cabeças dos chefes de justiça, estão os 10 mandamentos. Me escute. Com uma grande águia americana protegendo eles, e Moisés está incluído entre os grandes legisladores em um grupo esculturado em mármore de Herman A. McNeil. O pregoeiro que abre cada sessão do Supremo Tribunal fecha com as palavras: "Que Deus salve os Estados Unidos e a honrável corte." O monumento de Washington, gravado na tampa de metal no topo do monumento de Washington, são as palavras: "Louvado seja Deus." Revestindo as paredes da escada existem frases como: "Examinai as Escrituras", "Santidade ao Senhor", "Ensine uma criança no caminho que deve andar e quando chegar a envelhecer não se desviará dele." E por último, o Memorial de Lincoln. Milhões já estiveram ali, como eu estive, no Memorial de Lincoln, e olharam para a estátua do grande Abraham Lincoln. E o escultor que talhou as características de Lincoln em granito, todos fazem parecer que Lincoln fala as suas palavras inscritas na parede: que esta nação, sob Deus, terá um novo nascimento de liberdade, e que o governo do povo, pelo povo, para o povo, não perecerá da terra. A extremidade oposta, na parede norte, seu segundo discurso fala sobre Deus, da Bíblia, da providência, do Todo-Poderoso e seus atributos divinos. E continua: como foi dito há 3.000 anos atrás, ainda deve-se dizer: os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Isso é pelo menos uma parte do patrimônio do país. Outro dia liguei o aparelho de televisão. Um simpósio estava sendo conduzido por educadores, políticos. O simpósio conduzido ali tinha a ver com a terrível taxa de gravidez entre garotas adolescentes desta nação. No ano de 1986, 1 milhão de adolescentes engravidaram sem estarem casadas. Pense no que estou te dizendo. 40 mil meninas de 11 anos se engravidaram nesta nação. 40 mil meninas de 11 anos, criancinhas, engravidaram na América. Me escute aqui. 40% das crianças da 7ª série na América tiveram alguma experiência com sexo. Meninos de 13 anos. Eu quero que vocês pensem nisso, porque a maioria de vocês vive em uma bolha, não sabem o que está acontecendo. 40% das crianças de 7ª série nos Estados Unidos da América estão experimentando sexo, e o simpósio estava acontecendo para encontrar soluções para esses problemas gigantescos. A taxa de natalidade não desejada está crescendo monstruosamente nesta nação. Escutei com muita atenção a declaração deles. Por quê? Antes de chegar ao que eles consideram uma solução, quero olhar para o porquê.
Por que é que 1 milhão de garotinhas americanas ficam grávidas sem se casar? Por que é que 40% das crianças da 7ª série na América estão experimentando algo em relação ao sexo? E por que isso? 40 mil crianças de 11 anos engravidaram nesse ano, 1986. 11 anos de idade. Por quê? Vou dizer algumas coisas nessa noite que são chocantes. Já até venho debatendo o quão ousado eu devo ser aqui. As coisas que tenho para dizer, sinto que elas têm que ser ditas. Ontem à noite, enquanto eu preparava essa mensagem, eu preguei a mensagem ontem, voltei para o quarto de hotel e liguei a televisão. Em uma das estações de televisão, começou a passar um filme. Os primeiros 5 minutos, depois de assistir, eu desliguei, porque eu queria só ver o que fariam. Não era algo pago, mas qualquer um podia olhar para aquilo, até crianças. Haviam 2 atos de fornicação nele. 2. Semana passada mesmo liguei o televisor. Em um dos principais programas, nunca tinha assistido, só vi uma parte, sem saber o que era. Entra uma garota e fala para o rapaz que estava ali: eu quero ter o seu filho. E não, elas não eram casados. Liguei outra noite. Estávamos mudando de canal com controle remoto. Se fosse contar, você ia ficar sem dedos. Quantas demonstrações ousadas de fornicação, adultério, perversão. Não estou falando de um filme para pessoas adultas, ainda que sejam. Não estou falando a respeito de algum tipo de televisão paga ou canal fechado. Na minha televisão lá em casa, todos os canais que mostram esse lixo estão bloqueados, e a única coisa que sobra é em preto e branco. Preto e branco. Nossos engenheiros bloquearam esses canais. Então, mudei de canal outro dia. Assim, não tem como você parar e ver. É o que eu estou tentando dizer. Não há como você não ver. Está entrando em nossos lares, está entrando nas nossas salas. Fornicação está sendo transformado em algo aceitável pelas redes de TV. Eu não podia acreditar no que eu via. A menina entra ali, tira a roupa, fica diante do homem. Isso em um horário nobre da TV. E aquelas pessoas perguntam: por quê? Quando nessa noite você pensa em pornografia, você pensa nos Hefners, você pensa nos Gucciones, você pensa nos Larry Flints, você pensa nesse esgoto que nós conhecemos. Mas os maiores pornógrafos da América é a CBS, NBC e a ABC. Eu quero que você entenda o que estou dizendo. Os maiores pornógrafos da América enchendo a nação com essa sujeira, com esse lixo, com essa podridão, vendendo a alma de garotinhas e garotinhos diretamente para o inferno por $1, por uma nota de $1. Os maiores pornógrafos da América é a CBS, ABC e NBC. Alguns de vocês estão aí na sua torre, na sua casa ou no seu escritório em Nova York. E você acha que sai dessa com a declaração:
Ah, se nós não fizermos, a outra rede TV vai fazer. Que desculpa mais horrível. O que você acha que vai acontecer quando enchermos a sala da nossa nação com pornografia? E é pornografia pura e simples. Quando inundarmos as salas de nossa nação, homens e mulheres morando juntos sem se casarem, com o sexo como tópico mais alto nas marcas de merchandising da televisão hoje em dia. O que você acha que vai acontecer quando nossos adolescentes observarem e assistirem algo que só pode ser feito em Hollywood ou pelas redes de televisão? O sexo se tornou aceitável em todas as maneiras. O que você acha que aquele menino adolescente vai fazer? Aquela garotinha vai fazer? Você se importa? Você se importa com isso? A NBC passou um segmento dia 18 de outubro que, de acordo com o telespectador, distorceu totalmente o significado espiritual e o valor histórico da fé cristã. Mas essas coisas têm sido comum em meio às maiores redes de televisão. A Liga Católica, e quero dizer aos protestantes algo, os católicos estão fazendo um pouco mais para tentar se levantar por justiça, em algum sentido da palavra, do que nós protestantes estamos. A liderança católica por direitos civis e religiosos escreveu para a NBC em Nova York para reclamar a respeito dessa sátira que denegria Jesus Cristo. Estamos indignados ao ver a NBC proporcionando uma plataforma para a atuação intolerante do Sam Kinison, escreveu o executivo John P. Pontemantel sobre essa sátira. Enquanto passava essa sátira na NBC, o Sr. Kinison afirmou de forma mais pejorativa que desde que Cristo morreu, há mais de 2000 anos atrás, ele não tem dito muita coisa ultimamente. E ajoelhando-se, ele pegou um martelo e um prego zombeteiramente, e a última coisa que ele disse foi: "Ah!" Foi o que a NBC fez. A NBC também, em um de seus filmes, começa com um psicólogo dormindo com uma garota que ele chama de conhecida. As redes estão zombando de todos os valores tradicionais que consideramos valiosos. O filme chamado Quebra-Quebra, profanidade abundante está espalhado naquele filme. Os produtores executivos eram Ted Duncan e Dan Falsi, o diretor foi Waris Hussein. O reverendo McAfee é o vilão do filme, veja bem que disse reverendo. McAfee garantiu seu grau de divindade através de um curso pelo correio e agora opera um lar para crianças. Isso na NBC, uma visão de família. Entre os partidários de seu orfanato são muitos homens influentes da comunidade, incluindo um juiz e um médico que compreendem um anel de pedófilos. Pedófilos são aqueles que molestam sexualmente crianças pequenas e fazem uma doação que acabam recebendo um desconto na declaração de imposto, o que faz do reverendo um herói. Então o reverendo dá a eles uma criança para abusar. Isso está diante de nós. Enquanto via o simpósio por 1 hora, falando sobre a terrível praga pandêmica que está sobre nossa nação, e parei para ouvir a solução deles. A solução deles, enquanto educadores estavam ali, alguns com doutorados, políticos, aqueles que supostamente sabem, a solução deles foi de parar essa
onda de gravidez não desejadas, 1 milhão de adolescentes só em 1986. Duas coisas: educação sexual nas escolas públicas e dar anticoncepcionais para crianças. Quero repetir, essa é a resposta dos intelectuais dessa nação. Essa é a resposta dos estudados nessa nação. Colocar educação sexual nas escolas públicas e passar camisinhas nas escolas e anticoncepcionais. Eu quero que você escute algo aqui. Esse povo promove educação em nossas escolas públicas, dizendo que vai prevenir gravidezes prematuras, acabar com doenças venéreas e até diminuir o número de divórcios. Isso é verdade? Quero perguntar, você que me assista pela televisão, eu quero que os educadores me assistam pela televisão, quero que os políticos me assistam pela televisão, eu quero que a grande Suprema Corte me assista pela televisão, eu quero que todos os congressistas me assistam pela televisão. Será que a educação sexual nas escolas públicas pode evitar uma gravidez antes do casamento, reduzir doenças venéreas e até mesmo diminuir o número de divórcios? É verdade? O que aconteceu em países aonde a educação sexual obrigatória iluminou e libertou os jovens? Vou te dizer o que aconteceu. Nos 7 anos que seguiram a adoção da educação sexual obrigatória na Dinamarca, em 1970, assaltos e estupros aumentaram 300% e as doenças venéreas aumentaram nesses indivíduos ao longo dos 20 anos de idade em 200%. Entre aqueles com idade entre 16 e 20 anos, aumentou em 250% e nesses 15 anos de idade mais jovens, houve um aumento de 400%. Educação sexual obrigatória foi introduzida na Suécia em 1954 e hoje essa nação tem a maior taxa de VD na Europa e no mundo. Quero repetir, a educação sexual obrigatória foi introduzida na Suécia já em 1954. Hoje eles têm a taxa mais elevada de doença venérea do mundo. Doenças venéreas em mães com menos de 14 anos de idade. As mães com menos de 14 anos de idade aumentou em 900%. Entre 1972 e 74, estupro aumentou 400%. Esta situação é tão preocupante que causou um grupo de médicos fazer uma petição ao rei da Suécia para abolir a educação sexual obrigatória no sistema escolar sueco. É considerada destrutiva para a vida familiar e a estabilidade moral dos jovens. Por que errado? Por que errado? Eu vou te dizer por que errado. É errado porque é impossível ensinar educação sexual sem ensinar moralidade. É impossível ensinar educação sexual sem ensinar moralidade bíblica. Você ouviu o que eu disse? Deve haver uma fundação de moralidade bíblica ou você está derramando gasolina no fogo. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O doutor Edward Cooper, sargento-geral dos Estados Unidos, discursando a toda a nação outro dia, falando da AIDS, ele sempre foi oposto à educação sexual obrigatória, mas ele disse: devemos ter educação sexual nas escolas públicas, começando na 3ª série. Dr. Cooper, você está absolutamente errado, senhor. Muito errado.
Que tipo de mentalidade vai tentar ensinar uma criança de 8 anos de idade sobre perversão? Dizendo-se sábios, Paulo falou, tornaram-se loucos. A América está criando uma nação de tolos educados intelectualmente. As faculdades da América estão com diretores que são tolos. Eu quero que você olhe para a moralidade sem a Bíblia. 17 de novembro de 1980, a Corte Suprema dos Estados Unidos eliminou uma lei do Kentucky. Me escute. 17 de novembro de 1980, a Corte Suprema dos Estados Unidos eliminou uma lei de Kentucky que exigia uma folha com os 10 mandamentos em salas de aulas de escolas públicas. A Corte Suprema disse que os 10 mandamentos representavam religião. Ah, é mesmo? E pode induzir as crianças a ler, meditar, talvez para venerar e obedecer os mandamentos. Eu já declarei isso no passado. A Suprema Corte, eu vou fazer de novo. Vocês que tomaram essa decisão, isso é condenado por Deus, viu? Eu não estou titubeando aqui não. Os membros da Corte Suprema que votaram em tal processo judiciário, essa atitude é condenada pelo Todo-Poderoso Deus. E o Congresso que permite que isso continue também é condenado por Deus. Moralidade e a Bíblia nunca podem ser separados. Na verdade, a própria base da moralidade é a existência de Deus. Quero que você entenda isso. Quando a Suprema Corte pediu que os 10 mandamentos fossem removidos das salas de aula em Kentucky, eles não têm mais nenhum código moral para substituir eles. Me entenda. Não há nenhum outro código moral, só isso. Senhor Norman Lear, querendo que o povo se transforme em um ateu. Perdão, caminho americano. Tem de alguma forma ficado preocupado porque eu seguro a Bíblia, levanto ela e falo que é a Constituição dos Estados Unidos? Ô Senhor Lee, vou continuar segurando a Bíblia e levantá-la o mais alto possível, porque esta é a fundação, este é o baluarte, este é o alicerce, esta é a baluastres, este é o pilar sobre o qual esta república está. É uma república descansando em Deus, sobre Deus, com liberdade e justiça para todos. Uma nação que começou com princípios cristãos. Não existe nenhuma outra moralidade que substitua a palavra de Deus. E quando eles tiraram os 10 mandamentos das salas de aulas em Kentucky e qualquer outra sala de aula na América, o que restou foi uma parede vazia. Porque quando a Bíblia é removida, a moralidade também é removida. Quero que você me escute. Essa nação foi achada em princípios judeu-cristãos. Toda bênção que temos, toda prosperidade que temos é baseada no princípio judeu-cristão, nessa Bíblia aqui, ó. Já viajei o mundo inteiro, eu sei do que eu estou falando. Você pode reclamar da América,
mas você tem mais liberdades e mais prosperidade do que qualquer outra nação na face da terra. Por causa desse livro. O humanismo secular tem dominado as escolas, tem dominado o processo educacional. Nós na América ainda não vimos o resultado total do humanismo na América, nesse país, porque ainda estamos baseados nos valores da nossa rica herança judeu-cristã. Mas as gerações, se Jesus tardar, que vão vir após a nossa, verão o que o humanismo vai trazer. Porque nesse sistema o mal é uma virtude. O que é de cima agora está embaixo, o que é de baixo agora está de cima. E Deus declara abertamente julgamentos sobre aqueles que chamam de ruim o que é bom e de bom o que é ruim, e que trocam a luz pelas trevas. Os repórteres em toda a nação me dizem: você não pode legislar a moralidade agora. Eles estão certos, não podemos legislar ninguém para se tornar um cristão, é verdade. Você não pode legislar uma pessoa e forçá-los a aceitar a Bíblia ou Jesus, isso é verdade. Mas não escute a mentira que te diz que você não pode legislar a moralidade. A mídia fez um trabalho excelente em fazer com que o povo americano acredite que são os extremistas fanáticos religiosos que estão buscando impor a moralidade deles na sociedade. Eu quero repetir isso, pois é importante. Me escute, me assiste aí na televisão, hein? Não levanta para buscar café nem outra coisa não. A mídia fez um trabalho excelente, fazendo com que o povo americano acredite que são os fanáticos extremistas religiosos da direita que estão tentando impor a moralidade deles sobre a sociedade. Mas escute, todas as leis são imposições da moralidade de alguém. Ouviu? Todas as leis são legislações da moralidade de alguém, a imposição da moral de alguém. É por isso que a declaração "você não pode legislar a moralidade" é um absurdo. Vou te dizer, o humanismo secular está impondo sua moralidade sobre o povo americano. E faz isso através da mídia, através das escolas e das cortes. E existe uma intenção clara de fazer com que o pensamento cristão esteja fora da mídia e da vida política da nação. Eu quero repetir, existe uma intenção clara da mídia para manter o cristianismo fora do dia a dia da vida americana. Mas enquanto eu tiver uma voz e Deus me der dinheiro para comprar tempo nas televisões americanas, vamos continuar lembrando você que existe um Deus no céu e que existe uma santa palavra que leva o nome dele, e nós seguimos o homem pelo nome de Jesus Cristo. George Will disse: agora é um escândalo muito irônico que, graças à energia contenciosa das liberdades civis dos fanáticos, quero dizer isso mais uma vez, e obrigado, Sr. Will. É um escândalo irônico que, graças à energia de malucos exigindo liberdades civis, eu que adicionei esse resto,
Ele disse que pornógrafos desfrutam expansivas proteções da alteração do primeiro mandamento. Olha para você ver, pornógrafos, traficantes de obscenidade, desfrutam de expansiva proteção da sua primeira emenda, enquanto que alunos da primeira série, em uma peça de Natal, dizem violar valores da primeira emenda. Acho engraçado você ter tanto medo de garotinhos de primeira série, sentados no capim. Qual o problema da América? Qual o problema com a nossa terra? Houve uma época onde, se tivéssemos esse tipo de problema, íamos colocar esse tipo de pessoa para correr daqui, essa laia que não vale nada. Mas hoje em dia nos tornamos tão covardes que permitimos que essa doença flua como se fosse um esgoto aberto nessa nação, enquanto acabam com tudo que é presépio pela cidade e ainda chegam a dizer que não podemos dizer que Jesus nasceu da Virgem Maria, estabelecendo a cena da manjedoura em uma cidade, enquanto nossos correios estão cheios de sujeira, de pornografia. Mas glória a Deus, estamos fazendo alguma dessas companhias falirem. Veja bem, nenhuma lei é neutra. Me escute com atenção. Nenhuma lei é neutra. Toda lei impõe alguma forma de moralidade sobre a sociedade. Eu vou repetir. Toda lei que já foi feita ou passada impõe alguma forma de moralidade sobre a sociedade. Os abortistas querem impor sua moralidade sobre quem ainda não nasceu. Os ateus querem impor sua moralidade em todo o nosso público, nossa vida, excluindo todas as atividades religiosas da vida pública. Alguns políticos, em uma tentativa de se manter neutro em questões como o aborto, contornam a situação, dizendo que pessoalmente são contra o aborto, mas nunca iriam impor os seus valores sobre a sociedade. Não tem coragem suficiente nem para trabalhar na carrocinha. Como é que, olha, se isso for verdade, se é assim, como é que isso aqui soa? Pessoalmente, eu nunca iria colocar um judeu em uma câmara de gás, mas não tenho o direito de impor o meu juízo moral sobre os nazistas. Eu não acho que os tribunais tenham o direito de chegar na câmara de gás privada de alguém e legislar a moralidade. Me escuta, a questão não é se o público vai permitir que a religião venha impor sua moralidade na América. A moralidade será imposta. A verdadeira questão é a moralidade de quem vai ser legislada. Outro dia, o presidente dos representantes da American Way, o senhor Podesta, escreveu um artigo sobre mim e quero responder o artigo dele. Ele disse: a regra Swagger, e eu não sei quem é que está escutando minha regra, é a censura no seu pior. Era o nome da sua coluna. A regra do Swagger é a censura no seu pior. Apareceu em uma coluna em grandes jornais, veio do Anthony Podesta, como mencionei, presidente do povo do Norman Lear. Ele disse assim: quando eu era criança na década de 60, eu cresci ouvindo rock and roll. Embora não tenham sido feitos esforços para censurar nossa música, a minha geração acabou bem, de acordo com o senhor Podesta.
Ele disse: aprendi uma lição valiosa sobre fanáticos intolerantes. Eles nunca vão embora. E sabe de quem ele está falando? Uma nova geração de fanáticos está mais uma vez tentando proibir o rock and roll. Conduzindo a banda é um televangelista. Eu aqui, ó. Ele disse: o Swagger deixa claro o que pensa sobre o rock and roll. Ele diz que é pornográfico e tem uma influência que acaba influenciando os jovens para o mal. Obrigado, senhor Podesta, por dizer exatamente como eu disse. E ele diz mais: a música rock, ele disse ainda mais, a música de rock é um fornecedor de drogas, alcoolismo, prostituição, adultério, necrofilia, bestialidade e todas as outras influências possíveis, pois é satânico. A campanha do Swagger contra o rock and roll é censura pura, de acordo com o senhor Podesta. Não há nada de mal sobre o rock and roll de hoje. Ah, rapaz, que tipo de boca se precisa para engolir isso? Ele disse: o Swagger e os outros da extrema direita sofrem de um moralismo equivocado que, se percebido, não prejudicaria a sociedade. Escute essa: em uma época em que a gravidez adolescente está solta na América, o Swagger gasta seu tempo criticando os supostos males pornográficos do rock and roll nas aulas de música e na educação sexual. Com o abuso de drogas se espalhando como um câncer através da sociedade, a cura direta e extrema é fechar os programas de prevenção e educação sobre drogas. As crianças da próxima geração devem ter a oportunidade de decidir por si mesmos se querem ou não usar drogas. Agora vamos responder o nosso distinto presidente de Povos para a Maneira Ateísta. Ele disse: a minha geração acabou bem. Seria engraçado se não fosse tão estúpido. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Senhor Podesta, se eu te entendi bem, você vive a filosofia da Playboy, não é? E eu dificilmente penso que podemos dizer que essa geração acabou bem. Para ser franco com você, a geração que você menciona acabou sendo a única que vagueia sem rumo ou direção. Veja bem, o terrível problema da AIDS, o senhor Podesta, que ameaça destruir essa nação, pode ser colocado na porta da sua geração. O terrível excesso de pornografia que cobre essa nação como esgoto, contribuindo para o abuso sexual de crianças e abuso sexual infantil, pode ser colocado na conta da sua geração, senhor Podesta. Na verdade, senhor Podesta, eu sei que você luta pelo direito dos pornógrafos para continuarem expelindo sua sujeira nessa nação. Hoje temos toda uma geração de crianças que foram expulsos de suas casas por pais que não se importam com eles, chamados de crianças descartáveis. E muitos deles sobrevivem, Senhor, vendendo seus corpos, meninos ou meninas, e você pode culpar essa geração por isso. 50% dos casamentos estão concluindo nos tribunais de divórcio. Isso está na conta dessa geração. Nossas escolas se tornaram zonas de combate para professores públicos que em muitos casos desistiram de ensinar essas crianças de hoje. Hoje em dia, quase que tudo que é crime é feito no nosso sistema de escolas públicas diariamente. Tudo isso pode ser colocado na conta da sua geração que você diz estar bem. Eu acho que não, viu, senhor Podesta? Agora vamos olhar para a sua segunda declaração, que eu disse que você disse. O rock and roll é pornográfico, é satânico, e você riu disso. Em um festival recente, em Oakland, na Califórnia, chamado O Dia no Verde,
Slogans em camisas diziam: posso entrar para a história, ou posso não entrar para a história, mas vou entrar na sua irmãzinha. Rapaz, isso é pornografia. Dizem que nos bastidores desse festival, nas instalações, olha o que aconteceu, hein? Cada banda tinha sua própria caravana, com muito espaço, uma garrafa cheia de Smirnoff e várias meninas para interterir os desejos que eles tinham. Isso é pornografia. Sheila Easton, uma das protegidas do príncipe, arrancou uma fã da plateia só para agarrar e segurar suas partes mais íntimas no corpo dela, enquanto cantava uma música sexualmente explícita. Isso é pornografia. O Los Angeles Times informou que as autoridades da cidade de San Diego estão considerando banir shows de rock do estádio local após o estupro de uma menina de 16 anos que a polícia diz que foi atacada em uma tenda de banheiro, com mais de 20 homens de pé e aplaudindo e rindo. Esse crime aconteceu durante uma apresentação do cantor Ed Money e 3 grupos de rock: Leopardo da Morte, Urias do Calor e um heterogêneo aí, sei lá quem é isso. Isso é pornografia, rapaz. Os Ratos é o nome perfeito. É um outro nome de rock. Os Ratos, um outro grupo de rock. Os Ratos fizeram um show em Los Angeles e entre as canções e dedicaram a última canção à garota de San Diego que matou o diretor da sua escola com muitos tiros. E ainda chegaram a dizer que se você está com depressão, vá matar alguém. E cantaram uma canção chamada Parede de Açúcar. Parede de açúcar, parede de açúcar. O sangue está correndo nas suas partes privadas. Me fala que tem um fogo em você. Não há como lutar a paixão quando a paixão está quente. Eu vou continuar, você já entendeu. A canção Suicídio de Elton John. Já estou cansado em fazer parte da humanidade. Não há mais o que fazer. Essa raça é uma perca de tempo. Acho que vou comprar uma arma e dar uma surpresa para eles. Sim, acho que vou me matar e me suicidar. E os Dead Kennedys, com a canção Matando Crianças. Deus me disse para tirar sua pele. Eu mato crianças e gosto de vê-los morrer. Eu mato crianças para ver a mãe chorar. Incidentemente me pergunto quantas pessoas sabem o que o nome Dead Kennedys quer dizer. Na verdade se refere a, pelo menos eu acho, e a maioria da nação pensa assim, a família Kennedy, que sofreu bastante sem algum grupo pervertido de rock usar o nome deles. No programa Crossfire da CNN, qual o nome daquele depravado que trabalha lá? Senhor Braden, Tom Braden. Mas ele é um depravado mesmo. Ele falou que a necrofilia... Você está tentando me dizer que o rock and roll tem necrofilia nele? Deixa eu citar algo para você, Tomás. E a canção do Dr. Hook, Pegar Minhas Pedras? Às vezes eu sonho com garotas para me trazer alegria. Às vezes eu sonho com animais. Às vezes eu sonho com meninos. Mas e do Alice Cooper, Cold Ethel? Uma coisa que eu tenho saudade é de Cold Ethel e aquele beijo de esqueleto. Semana passada nos encontramos e fizemos amor. A Ethel está muito fria e tem que estar mesmo, porque a Ethel está morta. Isso é necrofilia, o senhor Brady. O Swagger lançou uma campanha para banir discos e revistas de rock das lojas. Eu me pergunto, senhor Podesta, se você já considerou que o rock and roll foi uma parte integrante da epidemia de gravidez adolescente na América e da epidemia de drogas na América também. Como um menino ou uma menina pode escutar 1 hora
dessas canções que mencionamos e outras que poderíamos citar, e não ser fortemente influenciado a experimentar sexo ou drogas. Eu sei o que você realmente quer, senhor Podesta, presidente da Associação do Caminho Americano. Você quer que qualquer menção de Deus seja retirada da nossa sociedade. Você quer banir todas as Bíblias da América. Você quer fechar todas as igrejas e que seja ilegal servir a Jesus Cristo. Isso sim é censura, rapaz. Mas para ser sincero com você, a censura que você realmente está falando é proibir o Evangelho de Jesus Cristo. Pare e pense nisso. A maioria das coisas que essas pessoas querem, pessoas para o Caminho Americano e assim o Norman Lees, o Antônio Podesta e outros dessa laia, já está sendo realizado em outros países. Se chama União Soviética. Quero acabar. Não levanta e vai embora ainda não. Vamos olhar para o futuro dessa nação. A doença de uma nação e julgamento de uma nação. Agora vamos olhar para o futuro dessa nação. Ou você tem uma moralidade prescritiva, ou você tem uma moralidade descritiva. Me entenda, eu vou até repetir. Ou você tem, em qualquer nação do mundo, uma moralidade prescritiva ou descritiva. E eu vou te mostrar o que é a moralidade prescritiva. É o que a poderosa Suprema Corte disse que não podia pendurar na parede de uma escola de Kentucky porque era perigoso. Capítulo 20 de Êxodo, versículo 3. Primeiramente, isso é moralidade prescritiva. Não terás outros deuses diante de mim. Número 2, não farás para ti imagem de escultura. Número 3, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Número 4, lembra-te do dia de sábado. Número 5, honra a teu pai e a tua mãe. Número 6, não matarás. Número 7, não adulterarás. Número 8, não furtarás. Número 9, não dirás falso testemunho. Número 10, não cobiçarás. É disso aqui que você tem tanto medo? Juízes da Suprema Corte, é disso que vocês têm tanto medo? Você tem medo de não furtarás, é porque você está roubando? Você está com medo de não adulterarás, é porque você está adulterando? Não matarás, você está matando? Eu digo que está, se chama aborto. E você legalizou nessa nação. E você é culpado de assassinato. Agora quero mostrar a você a moralidade descritiva. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram ação de graças, antes em seus discursos desvaneceram, em seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém? Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário da natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesma a recompensa que convinha ao seu erro. E com eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm.
estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem os que fazem. Deixa eu terminar dizendo isso aqui. O juízo está vindo para essa nação. Ele já começou e eu vou te dizer como. Ano passado, 400 pessoas na América morreram de overdose de cocaína. 400. Ano passado, 400 mil morreram fumando cigarro com câncer na garganta. 400 mil. Estão provando os bebezinhos que nascem agora, hoje em dia, e a taxa de mulheres que fumam está aumentando ainda mais. Bebês que nascem de mães que fumam nascem levemente deformados, mentalmente e fisicamente. Bebês de pais que usam drogas é algo comum na América. Eles nascem dementes, são mais lentos, não conseguem controlar seus músculos. Estamos nos matando, estamos cometendo suicídio nacional. Ouviu bem? A cada 61 segundos, deixa eu mudar isso aqui. Não, é isso mesmo. A cada 61 segundos na América, um adolescente pega sífilis, gonorreia, herpes. E o bebê deles, muitos deles nascem com esse mesmo tipo de doença. E hoje, as vítimas da AIDS, criancinhas, olha para mim. Você já ouviu um bebê chorar antes? Olha para mim. Bebezinhos já nascem com AIDS. Todo ano, entre os 10 a 15 alcoólatras na América, milhares de bebês nascem bêbados, gritando, e os médicos sabem que estão gritando por álcool. Com a nicotina, a perversão sexual, com as drogas, o álcool, que é uma droga, nicotina é uma droga, e com o aborto, nós estamos cometendo suicídio nacional. Me dê mais 2 minutos. Só há uma esperança para essa vida, uma esperança para os seus filhos. E a mensagem que João Batista pregou, e a mensagem que Jesus Cristo pregou, e a mensagem de arrependimento. E João Batista veio pregando: arrependam-se, arrependam-se. Meu coração está triste. América, você é jovem demais para morrer. Jovem demais para morrer. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, tentamos de tudo nessa noite para entregar Tua palavra. E sinto que falhamos e não falamos o que precisava ser dito. Eu peço que o Teu Espírito prevaleça nesse lugar. E peço no santo nome de Jesus Cristo
de cabeças baixas e olhos fechados. Eu preciso de centenas de pessoas orando agora. Conto com você, povo de Deus. Preciso que você ore. Preciso que você creia em Deus. Mais do que você imagina, nosso país está em apuros. A nação já teve tantas oportunidades. Não posso dizer tudo que Deus já me falou sobre a América, não tem como. Comecei a falar há algum tempo atrás e escutei o Espírito dizendo: não diga a eles, pois não é algo agradável. Só existe uma esperança e você tem que voltar para casa. Volte para Deus, Ele é a sua única salvação. Quantos aqui nesse ginásio, Jimmy Swaggart, eu não estou vivendo bem, preciso de oração, preciso de Deus. Ele é sua única esperança. Você pode orar por mim? Deixa eu ver sua mão aqui em cima primeiro. Ore por mim, ore por mim. Eu não estou vivendo bem, ore por mim. Nas arquibancadas, por favor. Quantos podem levantar a mão? Lá na galeria, ore por mim. Enquanto o Espírito de Deus se move, eu não vou te envergonhar. Desde lá de cima até aqui embaixo, de baixo até lá em cima. Levante a mão, por favor. Obrigado, obrigado. Continue levantando a mão, continue levantando. Até lá atrás, quantos podem levantar a mão? Levante a mão, por favor. Aqui do meu lado, quantos podem levantar a mão? Ore por mim, ore por mim. Obrigado. Eu quero que todos aqui se levantem, por favor. Todos de pé, todos de pé. Se levante, por favor. Enquanto muitas pessoas estão orando e buscando a Deus, eu quero pedir toda pessoa que levantou a mão, sendo lá em cima, nessas arquibancadas, ou aqui na frente, até lá atrás, aonde for, eu quero que você venha, eu quero que você fique de pé aqui, eu quero que você venha. Enquanto o Espírito Santo fala ao seu coração, quero que você venha. Quero que você venha, adolescente, quero que você venha, pai, quero que você venha, mãe, enquanto eles cantam agora. I'm coming. It was amazing grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. I once was lost, but just one more time. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've known next day to see God's praise. Then when we first begun. Eu quero que você olhe para o irmão Swaggart, por favor.
A resposta para o mundo, agora me escute com atenção por um instante. A resposta para os problemas do mundo é Jesus Cristo. Só isso. Quem como Jesus pode iluminar um cemitério cheio de covas? Quem como Jesus pode colocar um brilho nos olhos de um órfão? Quem como Jesus pode trazer esperança quando não há esperança? Quem como Jesus pode levar você além do limite da vida até a vida eterna? Ele disse: nenhum homem vem até o Pai senão através de mim. Enquanto a Janet cantou nessa noite a canção do Fanny Crosby, o conhecerei, pelas marcas na palma de suas mãos. Eu conhecerei. Ele é a sua resposta. Quero levar você até Ele, porque Ele pagou o preço. Pedro disse: o pescador, fomos comprados, não por coisas corruptíveis como ouro ou prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. John Newton escreveu e cantamos nessa noite: maravilhosa graça, quão doce é o som. William Cowper escreveu: há uma fonte cheia de sangue, tirada das veias do Emanuel, e os pecadores que entram debaixo dessa fonte perdem todas as suas manchas do pecado. Agora quero que você abaixe a cabeça e feche os olhos. Vou orar, já orei com milhões de pessoas, e glória a Deus, tenho o privilégio de orar com você também. Isso inclui você pela TV também. Quero que você repita comigo: esse é o seu momento. Todos os anjos do céu estão ouvindo agora, e em poucos instantes Jesus vai anunciar para o Pai, nos céus e na glória, que você acabou de ser salvo, e vão louvar nos montes da glória. Agora vamos orar. Querido Deus do céu, estou cansado do pecado, estou cansado da desobediência, estou cansado da rebelião, estou voltando para casa. De acordo com tua palavra preciosa, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, dadas ao grande apóstolo Paulo. Com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus, e em meu coração eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e Ele vive. Quero que o mundo inteiro saiba: agora eu aceito em minha casa, em meu coração e em minha vida Jesus Cristo como meu Salvador, e de acordo com a palavra dele, estou lavado pelo sangue dele, nasci de novo, eu estou salvo. Glória ao Senhor. Aleluia.